terça profética, e eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6. Glória a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite, honrando o nome do Senhor Jesus, e com o coração aberto para receber a santa e bendita palavra. Efésios capítulo 6. Do versículo 10 ao 13 diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Meus amados, este é um texto muito conhecido, um texto bastante pregado, especialmente nos cultos de cura e libertação, né? Quando se trata de cura e libertação. E Paulo, ele está concluindo essa carta que ele escreveu à igreja de Éfeso. Ele está finalizando essa carta. E quando você lê a carta que ele escreveu à igreja de Éfeso, você observa que ele tratou sobre vários assuntos, sobre alguns problemas que estavam acontecendo ali na igreja, né? Ele tratou sobre a nova vida em Cristo. Ele tratou sobre a unidade da igreja. Paulo abordou também sobre o casamento, sobre família, sobre filhos. Paulo abordou sobre relacionamento, sobre trabalho. Enfim, ele fez uma série de recomendações, uma série de orientações para a igreja. E ele finaliza essa carta mostrando que todo esse contexto da nossa vida, tudo aquilo que norteia a nossa vida, está dentro do âmbito de uma batalha espiritual também. Está dentro de uma grande batalha espiritual que está travada no mundo espiritual. E Paulo, ele ensina a forma com que aqueles cristãos deveriam viver, a forma que aqueles cristãos daquela igreja deveriam proceder. E ele ensina aquela igreja como que ela poderia permanecer firme quando ela enfrentasse uma oposição espiritual. Quando porventura os irmãos viessem passar por uma luta espiritual, por um problema, ele faz essa orientação. E esses ensinamentos que Paulo oferece àquela igreja, que ele manda para aquela igreja através dessa carta, são ensinamentos muito importantes que servem para nós, para a igreja de Jesus Cristo, para a igreja atual. Porque na verdade muitas e muitas pessoas, elas estão enfrentando lutas em várias áreas da sua vida. Não sei se você conhece pessoas que estão enfrentando lutas nas mais diversas áreas de suas vidas. Porém, elas estão enfrentando essas lutas, mas muitas vezes elas estão guerreando apenas, elas estão focadas apenas no mundo físico. Elas enfrentam essas batalhas, elas enfrentam essas guerras, porém a visão delas estão focadas apenas no mundo físico, apenas nas dificuldades físicas, apenas naquele mover físico que está acontecendo. Ela está focada
diante dos seus olhos. E é claro que nós como cristãos, é claro que nós como igreja do Senhor, de forma nenhuma ou de forma alguma nós podemos ignorar os problemas físicos. Até porque nós passamos por problemas aqui no mundo físico continuamente, constantemente. E nós não podemos ignorar também que nesse campo físico existe a falta de caráter das pessoas, existe a natureza pecaminosa das pessoas, existe a circunstância, existe também a colheita daquilo que um dia nós semeamos no nosso passado. De forma nenhuma nós podemos ignorar isso. E a Bíblia de forma nenhuma nos orienta ou nos autoriza a atribuir todas as nossas lutas a Satanás. De forma nenhuma a Bíblia nos orienta a culpar o diabo por tudo aquilo que acontece, porque existe um inimigo chamado também a nossa carne, a nossa tendência pecaminosa, e isso é fato. E a Bíblia relata e fala muito sobre isso, de Gênesis a Apocalipse. Mas existe sim uma guerra espiritual. Existe uma guerra travada no mundo espiritual que nós de forma alguma também podemos ignorar. Existe algo acontecendo no mundo espiritual tão real quanto isso que está acontecendo aqui agora. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta com o objetivo de trazer um despertamento para aquela igreja acerca dessa verdade, acerca dessa realidade. E muitas vezes, se eu e você não vier para a palavra do Senhor, muitas vezes lermos essa passagem aqui, nós focamos os nossos olhos naquilo que está acontecendo no mundo físico, e nós esquecemos que existe um inimigo das nossas almas, chamado Satanás, que atua dia e noite, com o único objetivo de destruir a nossa vida, de destruir a nossa casa, de destruir a nossa família, de roubar a nossa paz aqui na terra e consequentemente nos tirar da morada celestial, fazer com que eu e você perca essa herança celestial que já está reservada para cada um de nós. E Deus, eu acredito que o Senhor, Ele quer trazer para nós, para a igreja do Senhor, esse despertar. Deus quer despertar eu e você. Deus quer despertar o povo dele para ter esse discernimento espiritual, para ter esse entendimento espiritual. Por quê? Porque nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, como soldados do exército do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos posicionar como verdadeiros soldados do Senhor nessa grande batalha, nessa grande guerra que está acontecendo. Meus amados, essa guerra ela não para, ela acontece dia e noite, ela acontece noite e dia, contra a minha vida e contra a sua vida, contra a nossa família, contra nossos filhos, contra nossos negócios, contra a nossa saúde, contra a nossa saúde mental, emocional, contra a vida dos nossos filhos. Satanás atua o tempo todo para nos destruir. Guarda essa verdade no seu coração. Satanás atua dia e noite tentando nos destruir. E a palavra dessa noite não é para trazer medo no seu coração, até porque nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor, e a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não é para trazer medo no nosso coração, mas a palavra dessa noite é para trazer esse despertamento para mim e para você. Nós estamos numa guerra espiritual, e por estarmos numa guerra espiritual, a palavra do Senhor nos orienta que há uma exigência da parte do Senhor para mim e para você, quanto ao posicionamento meu e seu durante essa guerra. Meus amados, ninguém vai para uma guerra e fica lá de braços cruzados. Se o soldado foi alistado para uma guerra e ele vai participar de uma guerra, ele vai trajado, e ele vai saber, conhecendo o inimigo que ele vai enfrentar, e ele vai se posicionar.
E da mesma forma, o Senhor Deus nos orienta na sua palavra que nessa guerra espiritual, eu e você da mesma forma precisa estar. Mas eu quero te encorajar também nessa noite. A palavra do Senhor diz que na cruz, Jesus Cristo já venceu o inimigo das nossas almas. Você crê nisso? Jesus Cristo já venceu o inimigo das nossas almas. A nossa vitória pertence ao próprio Jesus Cristo. Colossenses 2,15 diz que na cruz Jesus triunfou sobre todo principado, sobre toda potestade e sobre todas as hostes malignas no mundo espiritual. Nós já temos a vitória em Cristo Jesus. E baseado nesse texto que eu acabei de ler em Efésios capítulo 6, eu quero mostrar para você algo que o Senhor ministrou no meu coração. Meus amados, nós não somos autossuficientes. Nós, de forma alguma, somos autossuficientes. Nós estamos no meio de uma guerra, e nessa guerra nós precisamos de alguns quesitos para garantir a nossa vitória. Ah, mas Jesus já venceu. Jesus Cristo venceu a nossa guerra na cruz, mas eu preciso estar em Cristo para vencer todas as guerras aqui na terra. Amém? E a primeira coisa, baseada nesse texto que eu pude observar, o primeiro quesito que nós precisamos aqui é ter força. Uai, mas é óbvio, quem vai para uma guerra precisa de ter força. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 10, ele diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mas quando nós falamos em força, não estou me referindo à força dos nossos braços, à força do nosso conhecimento, do nosso entendimento, a força da nossa intelectualidade. Não é sobre essa força que o apóstolo Paulo está falando. Ele não está orientando a igreja a lutar com suas próprias forças, mas ele está mandando essa igreja ser desfortalecida aonde? No Senhor. No Senhor. Ser desfortalecidos no Senhor. Meus amados, observa nesse texto que antes do apóstolo Paulo falar sobre as batalhas, antes do apóstolo Paulo falar sobre a armadura de Deus, ele fala sobre essa fonte da força que eu e você precisa estar, que eu e você precisa acessar. É o próprio Senhor Deus. Deixa eu te falar, você não vence suas guerras sozinhos. Você tem passado por lutas? Preste atenção aqui, tem gente que não está me ouvindo aqui. Presta atenção, você tem passado por lutas? Você não vai vencer as suas lutas sozinhos. Para você vencer essa guerra, essa luta que você está passando, você precisa estar no Senhor. Você precisa buscar forças no Senhor. Você precisa seguir essa orientação que o apóstolo Paulo deixa. Sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mas muitas vezes, você sabe o que acontece? Nós queremos buscar uma força imediata na hora da luta. Nós não queremos estar em Deus, nós não queremos buscar essa força contínua em Deus, mas basta vir a luta, a gente fala: Senhor, me fortaleça, Senhor, me ajuda, Senhor, me dê sabedoria. Como se no momento da luta eu fosse buscar essa força que ela vai vir de repente sobre mim. Mas não é uma mágica, não é algo que você vai acessar no momento da luta. Essa força que o apóstolo Paulo está orientando eu e você, está orientando a igreja a buscar, ela está relacionada à total dependência de Deus, e está relacionado também à nossa comunhão com Deus. Meus irmãos, ninguém é fortalecido sem ter comunhão com Deus. Ninguém. Não adianta. Se você não tem comunhão com Deus na oração, se você não tem comunhão com Deus em leitura da palavra, se você não tem comunhão com Deus na participação do corpo de Cristo, não me diga que você tem força para vencer suas guerras, que você não tem. E existe guerra no mundo físico, existe guerra no campo da nossa mente, existe guerra na nossa alma que nós enfrentamos todos os dias.
Todo santo dia nós enfrentamos guerras, os mais variados tipos de guerra. Mas eu quero te dizer que se eu e você não estivermos no Senhor, buscando essa força do Senhor, é claro que eu e você vai cair nas astutas ciladas do inimigo. Nós não vamos conseguir, nós não vamos vencer. Sabe por que muitas pessoas não resistem à tentação da carne? Porque ela não está no Senhor. Ela não resiste a um convite para o pecado, porque elas não estão no Senhor. Não resiste à prática do pecado, a fazer algo ilícito, porque elas não estão no Senhor. E o apóstolo Paulo fala: meus amados irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Primeira coisa, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E a verdade é que a vida de oração já deixou de fazer parte da vida de muita gente. A verdade é que a leitura da palavra já não faz parte da rotina da vida de muitas pessoas. O pastor pregou aqui domingo sobre estar no culto esporadicamente. Quantas pessoas estão na casa do Senhor esporadicamente? Você liga, você manda mensagem: pastor, eu estou bem demais. Tá nada. Não está, porque o posicionamento daquela pessoa está mostrando que ela não está bem. Meus amados, mas quando nós procuramos, não é para você encher um banco de uma igreja, é porque nós conhecemos essa realidade, que se você não estiver no Senhor, se você não estiver em Cristo Jesus, você não vai conseguir vencer as setas malignas de Satanás que virá sobre a sua vida. E vem todos os dias, vem sobre a sua vida e vem sobre a minha vida. Diariamente. Essa guerra acontece no mundo físico e aqui dentro também. Nós precisamos estar no Senhor. E o inimigo, ele anda ao derredor, diz a palavra do Senhor, caçando uma brecha, caçando uma forma de entrar na nossa vida. E quando ele acha essa brecha, ele acha essa frieza espiritual, ele traz muitas coisas sobre nós. Ele traz a mentira, ele traz o engano, ele traz a divisão dentro da nossa casa, ele traz o encantamento sobre as pessoas. Quando ele acha essa brecha aberta na nossa vida, ele traz o adultério nas famílias, ele traz a briga, a contenda dentro dos lares. Quando ele acha essa brecha, ele coloca um contra o outro dentro de casa. Aí você fala: lá em casa, ai, só o sangue de Jesus. Mas peraí, como é que está a sua vida espiritual? Como que está a sua vida espiritual? Porque o nosso inimigo está ao derredor. Satanás está o tempo todo ao derredor. Agora cabe a você estar no Senhor. Porque se você não estiver no Senhor, você deixa uma brecha aberta e Satanás, ele entra. Meus amados, nós estamos no meio de uma guerra, isso é fato. Não esquece isso, nós estamos no meio de uma guerra espiritual. E muitas vezes os nossos olhos só enxergam realmente esse campo físico. Nós muitas vezes lutamos contra pessoas, debatemos contra pessoas, guerreamos contra pessoas, enquanto há uma ação demoníaca de Satanás por trás disso tudo. Há uma ação de Satanás e seus demônios por trás disso tudo, atuando dia e noite contra nós. Mas por nós não estarmos no Senhor, nós não conseguimos entender isso. E talvez muitos aqui estão cansados. Muitas vezes, às vezes cansados mesmo de lutar guerras pessoais, guerras familiares. Você fala: meu Deus, eu não dou conta mais. Eu não dou conta mais, eu vou desistir, vou largar a mão. Largar a mão do casamento, largar a mão dos meus filhos. Larga a mão de trabalhar na obra do Senhor. Ai, está muito cansativo, está difícil demais, é isso, é aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não te chamou para recuar. Deus não te chamou para desistir. Deus não te chamou para sair da posição que Ele te colocou. Se Deus te deu uma casa, lute por ela.
Se Deus te deu filhos, lute por eles. Se Deus te deu um projeto, lute por ele. Se Deus te deu um ministério, lute por ele. Meus amados, pessoas têm entregado os projetos que Deus colocou na mão deles, na mão de Satanás, e falam simplesmente: eu desisto. Eu desisto de tudo, porque tem olhado para o campo físico e não tem tido esse entendimento no mundo espiritual. E essa não é, com certeza, a ação ou a reação que Jesus espera de mim e de você. E a palavra de Deus para nossas vidas hoje é: volte para a fonte da força. Volte para Cristo. Pastor, eu já sou crente. Volte para a oração. Às vezes nós falamos que nós somos crentes, mas nós estamos afastados lá no nosso secreto. Volte para a vida de oração com Deus. Volte para a meditação na palavra do Senhor. Volte para a comunhão com o Espírito Santo. Você vai achar força onde você não tem para vencer essa guerra que você está enfrentando. Amém? A segunda coisa que nós observamos neste texto é que nessa guerra que nós estamos enfrentando diariamente, dia e noite, noite e dia, nós precisamos de discernimento espiritual para entender quem é verdadeiramente o nosso inimigo. Discernimento espiritual para entender quem verdadeiramente é o nosso inimigo. No versículo 11 e 12 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra meu esposo, contra meus filhos, contra meus irmãos. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo ensinando a igreja a identificar corretamente o inimigo e esse campo de batalha em que a igreja está inserida. E isso muda tudo, porque isso muda a maneira em que nós vamos lutar. A palavra do Senhor, como eu disse, ela não atribui todas as lutas ao diabo. E ela não diz que eu e você devem fazer isso, atribuir todos os nossos problemas ao diabo. Nós sabemos, né, que existem as consequências de coisas que nós fizemos, e hoje nós estamos colhendo isso, colhendo essas sementes, colhendo a colheita dessa semente que um dia nós semeamos. E isso é claro, meus amados, mas para além disso, existe sim essa realidade espiritual. Existe sim essa força espiritual, uma guerra que acontece no mundo espiritual, aonde o mundo das trevas guerreia constantemente contra o reino dos céus, contra o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos desse discernimento espiritual para que nós possamos identificar verdadeiramente o nosso inimigo e guerrear da forma certa e guerrear com as armas certas. Você tem entendido contra quem você tem que guerrear esses dias? Você tem tido esse discernimento, esse entendimento? Porque esse discernimento espiritual, ele nos ajuda a discernir isso. Ele nos ajuda a não transformar as pessoas que estão em nossa volta, nos nossos inimigos. E muitas vezes nós fazemos isso. Deixamos de falar com pessoas, deixamos de nos relacionar com pessoas, deixamos de orar por pessoas, porque achamos que as pessoas são os nossos inimigos, as pessoas são os nossos opositores. E enquanto isso,
Satanás ele está atuando. Enquanto isso, Satanás está armando as mais diversas ciladas, como diz o apóstolo Paulo, as ciladas do diabo. Enquanto isso, Satanás está trazendo engano para dentro da nossa casa, engano para o nosso coração. Satanás está trazendo mentira para dentro do nosso coração, para dentro da nossa mente. Satanás está colocando tentações no meu caminho, desânimo espiritual. Satanás ele está trazendo acusação nos corações, trazendo divisões dentro de casa, trazendo distrações para a igreja do Senhor, muitas e muitas distrações, trazendo medo na mente das pessoas, trazendo orgulho, trazendo soberba para os corações do povo de Deus. Meus amados, escuta que essa palavra que o apóstolo Paulo escreveu foi para o povo de Deus, foi para a igreja do Senhor. Porque embora nós venhamos ter 10, 15, 20 anos de crente, nós não podemos esquecer dessa luta que está travada no mundo espiritual, dessa guerra que está travada no mundo espiritual, e que eu e você devem lutar constantemente contra ela. E eu quero te dizer que Satanás não tem pressa para destruir a sua vida. Satanás não tem pressa. Ele atua na surdina, ele atua das mais diversas formas, das formas mais sutis que existe para poder te tirar da presença de Deus. Por isso nós devemos orar e pedir ao Espírito Santo que abra a nossa visão espiritual, que o Espírito Santo venha nos dar esse discernimento espiritual para eu e você identificar essas ciladas do inimigo. E por que identificar essa cilada? Para que eu e você entre no mundo espiritual, numa guerra espiritual e lute com as armas certas. Porque lutas espirituais nós vencemos no mundo espiritual. E vencemos somente no mundo espiritual mesmo. Nós não vencemos lutas espirituais no mundo físico de forma nenhuma. Então nessa noite peça ao Senhor para trazer a sua memória. Peça ao Senhor para esclarecer na sua mente a raiz da luta, ou o que é que está causando tudo isso na sua vida, para que você possa guerrear em oração, para que você possa se levantar com coragem e ousadia e vencer essa batalha no nome de Jesus Cristo. E a outra coisa que nós podemos observar nesse texto é que para vencer essa guerra espiritual, para ser vitorioso nessa guerra espiritual, nós precisamos de um posicionamento e de perseverança em Deus. No versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis firmes, permaneceis inabaláveis. Permaneceis inabaláveis. Nós precisamos entender que virá sobre nós as lutas. Jesus disse isso. Virá mesmo luta. Isso, a dúvida aqui não é se vai ter luta. Vai ter luta. Vai ter luta diariamente na nossa vida. Vai ter as guerras diariamente na nossa vida. Vai ter os levantes do inimigo diariamente. Nós vamos sofrer pressões. Nós vamos passar por momentos de crise. Nós vamos passar por momentos de tentações na nossa vida. Vamos passar por conflitos, por perdas. A dúvida não é essa se vai ter. Vai ter tudo isso na nossa vida. Vai ter momentos que a nossa fé vai ser provada na nossa caminhada cristã. Com certeza. Mas a grande questão é: como nós estamos posicionados em Deus? Como estaremos posicionados em Deus quando essas lutas vierem sobre nós? Como que você está posicionado em Deus? Como? Você tem passado por lutas? Como que você está posicionado? Como que você está firme no Senhor? Você está realmente firme no Senhor?
Quantas pessoas começam bem sua caminhada? Começam bem, começam firmes, começam animados, mas infelizmente não permanecem. Começam uma vida de oração, mas infelizmente não dão sequência. Começam um propósito de leitura da palavra, mas infelizmente não prossegue, não dão sequência. Começa numa arrancada, numa partida que você fala, meu Deus, está melhor que eu 10 vezes. Mas não permanece. E o segredo dessa vitória, da nossa vitória, é permanecermos inabaláveis. Inabaláveis. Permanecermos inabaláveis. Quantas pessoas fazem promessa para o Senhor Jesus: Jesus, eu não vou abandonar a minha fé, eu vou te servir independente de qualquer circunstância. Mas a hora que a luta bate na porta, a hora que a dificuldade bate na porta, a primeira coisa você já observa, começa a vir de forma esporádica, começa a faltar, começa a entrar numa frieza, num marasmo espiritual. Já não ora mais, não participa das atividades, de mais nada, porque já está sendo vencido, já está sendo sucumbido por tanta luta. Meus amados, nós podemos até passar por lutas, podemos até passar por apertos, mas nós não podemos abandonar nossa posição em Cristo Jesus, de forma nenhuma. Hoje, a hora que eu estava lendo essa palavra, eu pensei, veio à minha memória que eu e o Warren, nós temos 16 anos de crente. Meus amados, nunca passou, para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo, nunca passou na nossa mente abandonar a nossa fé. Nunca. Eu vou desistir. Desistir do quê? Desistir e voltar para o lamaçal do pecado? Desistir do quê? Nós já estamos inseridos numa guerra. A única esperança nossa é Cristo Jesus. Desistir do quê? E olha que nós passamos luta, hein? Mas nunca desistimos do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a gente olha assim e fala, meu Deus, é a graça do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Mas você sabe por quê? Jesus, Ele vê cada esforço meu e seu nessa guerra que nós estamos enfrentando. Jesus, Ele observa o nosso posicionamento. Todos os dias você está com tudo? Nem todos os dias a gente está com tudo, não. Mas nós precisamos estar firmes no Senhor. Como diz a Ádila, criança faz o que quer, nós fazemos o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito é continuar firmes no Senhor, continuar posicionados em Cristo Jesus, guerreando a nossa guerra diária, lutando por aquilo que Cristo colocou na nossa mão, lutando pela nossa casa, pela nossa família, pela vida dos nossos filhos, pelo nosso ministério, pelo chamado que o Senhor confiou a nós. Nós precisamos lutar dia e noite por isso. Talvez alguém de vocês esteja vivendo ou passando por alguma situação. Talvez exista dentro da sua casa uma batalha espiritual travada. De repente, ao ouvir essa palavra, você pensa, é Satanás. Você já teve discernimento de Satanás atuando na sua vida, em alguma área? Teve uma época da nossa vida lá em casa que eu falava uma coisa para o Warren entendia outra coisa. E quando o Warren falava uma coisa para mim, parece que aquele trem vinha distorcido e eu entendia outra coisa. E consequência disso, causava um atrito entre nós dois, causava um negócio. Aí um dia foi um insight do Espírito Santo na minha vida que aquilo era uma ação de Satanás. E eu declarei, falei, Satanás, hoje chega o fim da sua atuação na minha casa.
Você não tem poder sobre o meu casamento. Você não tem poder sobre a minha vida. Você não tem poder sobre a minha casa. Você não tem poder sobre a minha mente, sobre a mente do meu marido. Você não tem poder nessa casa, porque a minha casa pertence ao Senhor. O meu casamento é consagrado ao Senhor. Meus amados, nós precisamos buscar esse discernimento no Senhor. Você sabe por quê? Se nós não tivermos esse discernimento no Senhor, nós vamos para cima de uma cama depressivo, cheio de problemas, desanimados, incapaz de se levantar e vir para a casa do Senhor, porque nós estamos sobrecarregados com uma carga que o próprio diabo colocou na nossa vida, que o próprio Satanás lançou na nossa vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Se levante. Satanás já perdeu essa guerra. Se levante, porque Satanás já perdeu essa guerra. Pare de acreditar nas mentiras que o diabo tem lançado na sua mente, de que não tem mais jeito, de que não tem mais jeito, que essa situação acabou, que você vai abrir mão. Pare de acreditar nas mentiras do inimigo, porque Deus já te deu a vitória em Cristo Jesus. E o Senhor quer te levantar como mulher de Deus, como homem de Deus, e vencer essa guerra em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Ei, Deus não te chamou para recuar.